Olá, seja muito bem-vindo ao 39º dia do Desafio do Namoro com Propósito. Nós já estamos quase encerrando a nossa jornada de 40 vídeos, mas se você está gostando dessa jornada, se você está gostando desses vídeos, não se preocupe. Em breve nós vamos começar uma nova série. A série vai se chamar Sexualidade com Propósito. E nessa série nós vamos tratar tudo aquilo que você sempre quis perguntar a alguém, mas nunca teve coragem. Nós vamos falar sobre tudo que diz respeito a sexo e a sexualidade. Portanto, se você quer participar dessa série e não quer perder nada, você só tem que fazer duas coisas. A primeira coisa é se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E, em segundo lugar, entrar no grupo do Telegram para você não perder nada daquilo que nós vamos postar desse novo desafio. O link para você entrar no grupo do Telegram é o primeiro link da descrição desse vídeo. E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Hebreus, capítulo 13, verso 4, que diz assim: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está declarando a importância do casamento diante de Deus. Ele diz que o casamento deve ser respeitado por todos. E em outra versão bíblica, ele diz que digno de honra é o casamento. E ele diz que o marido e a mulher devem se portar adequadamente dentro do casamento, porque Deus vai julgar aqueles que pecarem contra o casamento e aqueles que pecarem contra os seus cônjuges. Nós cristãos afirmamos que o casamento é uma bênção de Deus, que ele é um projeto de Deus. Porém, nem sempre os cristãos levam o casamento e encaram o casamento com a seriedade que ele exige. E a prova disso é que muitos não se preparam para assumir o compromisso do casamento, tendo em vista que ele é um compromisso que deve durar até que a morte nos separe. Consequentemente, o índice de divórcios entre cristãos está aumentando cada dia mais e está cada vez mais perto de alcançar o índice de divórcio entre pessoas que não professam a fé cristã. Para evitar que o sonho do casamento não termine sendo o pesadelo do divórcio, é importante que a gente entenda que tomar a decisão de se casar é tomar uma decisão muito séria, uma decisão que vai durar até que a morte nos separe, e isso é muito tempo. Essa decisão é tão séria que após eu e você entregarmos nossa vida para Jesus, a decisão mais importante que nós vamos tomar vai ser a decisão da pessoa com quem nós vamos nos casar. E se nós fizermos essa decisão errada, nós corremos o risco de vivermos marcados pelo resto da vida por causa do divórcio ou de viver uma jornada inteira nessa terra acompanhado por uma mal companhia. Deste modo, se nós estamos tratando sobre escolher alguém que vai nos acompanhar por todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida, até que a morte nos separe, fica claro que nós devemos tomar uma decisão de seguir em direção ao casamento com muito cuidado, porque essa decisão é bem séria. Eu não sei se você lembra, mas houve um tempo no Brasil em que o número de acidentes nas estradas estavam aumentando significativamente. E muitos desses acidentes aconteciam por causa de ultrapassagens indevidas. As pessoas ultrapassavam no lugar errado e algumas vezes até ultrapassavam no lugar certo, mas elas estavam inseguras, não tinham certeza de que era o momento ou que dava tempo de realizar a manobra de ultrapassagem e acabavam causando um acidente. E aí o governo criou a campanha "Na dúvida, não ultrapasse" e espalhou milhares e milhares de placas por todas as estradas do Brasil e principalmente nos pontos em que ocorriam muitos acidentes. Todas as vezes que um condutor ia realizar uma manobra de ultrapassagem, lá estava a placa: "Na dúvida, não ultrapasse". E isso fez com que os condutores, todas as vezes que avistavam a placa daquela, reduzissem a velocidade, tivessem mais atenção e só ultrapassaram o carro que está à frente quando eles estivessem realmente seguros. Mas o que isso tem a ver com o nosso desafio? Na dúvida, você não deve ultrapassar. É hora de tirar o pé do acelerador, ir freando aos pouquinhos, observar o que está acontecendo, sanar todas as dúvidas e só seguir em direção ao casamento depois que você tiver certeza de que pode fazer isso. Neste sentido, eu quero falar com você sobre 5 certezas que você deve ter antes de seguir em direção ao casamento. Vamos ver quais são elas? Em primeiro lugar,
tenha certeza de que a pessoa com quem você se relaciona hoje é a pessoa certa para você se casar. É importante que fique claro que, como eu já disse algumas vezes, não existe uma pessoa certa que nós vamos encaixar perfeitamente nela, que ela vai se encaixar perfeitamente em nós, sem nenhum tipo de atrito e sem que seja necessário algum tipo de ajuste. Para que um relacionamento seja bom e para que ele dê certo, é importante que o casal se esforce e alguns ajustes são necessários para que eles possam se encaixar corretamente. Eu acredito que a união entre duas pessoas é como a união de um parafuso com uma porquinha. Você já tentou unir um parafuso novo a uma porquinha nova pela primeira vez? Todas as vezes que nós vamos fazer isso, nós temos um pouquinho de dificuldade de unir os dois, afinal eles nunca foram unidos anteriormente. Mas à medida em que nós vamos encaixando um no outro, eles começam a se encaixar melhor, e aí você pode tirar um e colocar de novo, tirar e colocar de novo, que você não vai ter a mesma dificuldade como teve no início. Da mesma forma, é o relacionamento. O início de um relacionamento é um momento de encaixe, de ajustes, e nós precisamos fazer alguns atritos, causar algum incômodo para que o encaixe seja perfeito. Portanto, não existe ninguém que vai se encaixar perfeitamente em nós tão facilmente. É necessário tempo, é necessário esforço e é necessário algum ajuste. E o que eu quero dizer é que você não deve julgar se a pessoa com quem você está se relacionando é a pessoa certa de forma romântica, pensando que vocês devem se encaixar, que vocês não podem ter problemas, que deve estar tudo certinho entre vocês. Não é assim. Quando duas pessoas se relacionam, existem opiniões, existem diferenças e elas vão ter alguns atritos até poderem se encaixar. A ideia não é encontrar alguém perfeito ou alguém com quem a gente se dê super, mega, hiper bem. A ideia é encontrar alguém que a gente seja capaz de suportar, de tolerar e de conviver até mesmo com os defeitos dela. Você conhece os defeitos do seu parceiro, da sua parceira, não é? Acredito que sim. Depois de 40 dias é importante que você já saiba exatamente quais são os defeitos dele. Agora me diz, você é capaz de conviver com esses defeitos? Você é capaz de conviver com essa pessoa sabendo que ela não tem apenas qualidades, mas que ela também tem defeitos? E esses defeitos são toleráveis para você? Se sim, você está ao lado da pessoa certa para você se casar. Se a resposta é não, essa pessoa não é a pessoa certa ou ainda não se tornou a pessoa certa. Em segundo lugar, tenha certeza de que essa é a hora certa e de que você está preparado para tomar essa decisão. Se você ou a pessoa com quem você se relaciona não está preparada, não se sente preparada para tomar essa decisão, ou está em dúvida de se este é o momento certo, melhor você não pressionar essa pessoa para poder tomar uma decisão sem que ela se sinta preparada. A melhor coisa a fazer é ir com calma, esperar um pouco mais. E enquanto vocês esperam, vocês vão tratando aquilo que está gerando dúvidas, vão sanando as dúvidas e quando vocês se sentirem prontos e sentirem que essa é a hora certa, aí sim, vocês seguem em direção ao casamento com convicção e não com dúvida. E como eu disse, não pressione a pessoa com quem você está para que ela tome uma decisão sem que ela esteja pronta. Você já fez algo em que você não estava certo de que era o momento? Você já fez algo sem certeza, com dúvida? Sim. E aí, me diz uma coisa, quando as coisas começaram a dar errado ou quando você enfrentou um problema, o que você pensou? Você deve ter pensado, nossa, eu não devia ter feito isso, ou eu deveria ter esperado um pouco mais. É ou não é? Pois é, certamente você pensou isso e provavelmente é isso que a pessoa com quem você se relaciona vai pensar se você pressioná-la para casar quando vocês enfrentarem um problema. Quando vocês enfrentarem o primeiro problema, ela vai pensar, poxa, eu não deveria ter me casado agora, eu deveria esperar um pouco mais. Isto é, se ela não olhar para você e dizer assim, olha, tá vendo? Nós estamos vivendo isso porque você me pressionou para poder casar naquele momento. Eu não estava pronto e agora você tem que lidar com isso do jeito que está sendo. Não é problema meu. Você deveria ter esperado um pouco mais. Entende o quanto é importante que os dois se sintam preparados para que depois um não venha dizer, olha, eu fiz isso porque você me pressionou, ou isso é culpa sua, nós não deveríamos ter feito isso. É muito importante que não apenas um, mas os dois estejam preparados para tomar essa decisão. Portanto, não sigam em direção ao casamento sem ter certeza de que vocês estão preparados e de que é a hora certa. Em terceiro lugar,
tenha certeza de que essa é a pessoa com quem você quer conviver até que a morte os separe. Você entraria em um táxi se o taxista te dissesse que só tem gasolina para chegar até metade do caminho? Se você é uma pessoa sensata, obviamente você não entraria nesse táxi, até porque o seu objetivo não é apenas entrar em um carro. Seu objetivo é chegar até o final do destino para onde esse carro vai te levar. Da mesma forma acontece em relação ao casamento. Muitas pessoas têm um objetivo de entrarem no casamento, mas deixa eu te dizer, entrar no casamento é o de menos. O objetivo real e aquilo que é mais importante no casamento é chegar ao fim da viagem, é poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu cumpri a promessa que fiz diante do altar, vivi ao lado daquela pessoa até que a morte nos separasse, conforme eu prometi para o Senhor, diante da igreja e diante das testemunhas que ali estavam. Assim, se você sente que não tem condições de sustentar a decisão do casamento até o fim, ou se você está ao lado de alguém que vem demonstrando que não tem gasolina para chegar ao fim da viagem, é melhor vocês terem cuidado. Porque por experiência própria, eu sei que a gasolina sempre acaba nos piores momentos. E aí, alguém vai ficar na estrada num momento muito difícil e vai ser difícil para essa pessoa. Em quarto lugar, tenha certeza de que você é capaz de sustentar o seu relacionamento. E sustentar o relacionamento eu não estou falando apenas da parte financeira. Eu estou falando de sustentar o relacionamento na parte financeira, na parte emocional, na parte espiritual e na parte sexual. Essas 4 áreas são muito importantes para um casamento. Casar é assumir sim a responsabilidade de sustentar as necessidades financeiras mais básicas de uma casa e de uma outra pessoa. Porém, quem deseja casar precisa estar preparado e disposto para suprir e sustentar as necessidades emocionais do parceiro, as necessidades espirituais e as necessidades sexuais. Quem não está preparado para suprir as necessidades do outro, para sustentar o outro, deixará o outro com necessidades insatisfeitas. E não porque o outro é exigente demais, mas porque a pessoa não está preparada, está assumindo um compromisso que ela não consegue arcar com as responsabilidades dele. Portanto, só siga em direção ao casamento se você tem certeza de que é capaz de sustentar o seu relacionamento e a pessoa com quem você se relaciona nessas 4 áreas. E é muito importante que você entenda que quando eu falo dessas 4 áreas, eu não estou falando apenas para os homens, eu estou falando também para as mulheres. Hoje em dia nós sabemos que uma mulher pode ajudar no sustento da casa e é dever dessa mulher, tanto quanto é dever do homem, sustentar o parceiro nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades espirituais e nas suas necessidades sexuais. Em quinto lugar, tenha certeza de que você está se casando pelas motivações certas. Olha, tem gente que se casa por diversas motivações. Tem gente que se casa para fazer sexo, tem gente que se casa para fugir dos problemas da casa dos pais, tem gente que se casa por medo de ficar sozinho, tem gente que se casa porque está envelhecendo, tem gente que se casa porque todos os amigos estão se casando e ainda tem gente que se casa por simples conveniência. Certamente você conhece alguém que se casou por uma dessas coisas, alguém que se casou porque queria fazer sexo, estava com medo de pecar, ou alguém que casou porque queria fugir dos problemas da casa dos pais, ou alguém que casou por conveniência, alguém interesseiro que se casou porque o outro tinha condições financeiras boas, porque dava bons presentes. Todas essas motivações são motivações erradas e ninguém deve se casar por nenhuma dessas motivações. E é muito importante que a gente sonde as motivações que nos levam a começar algo, porque elas vão dizer como aquilo que nós estamos começando vai terminar. Começar coisas boas com motivações erradas nos levam a fins indesejados. Se você quer que algo dê certo, comece da maneira certa. É claro que você pode se casar para fazer sexo, é claro que você pode se casar porque você não quer ficar sozinho ou porque você está envelhecendo. Não tem problema você se casar tendo uma dessas motivações, mas ela não pode ser a sua maior motivação ou a sua única motivação. Existem motivações corretas pelas quais nós devemos nos casar. Eu diria que, de acordo com a Bíblia, as motivações corretas para alguém poder se casar seriam glorificar a Deus, fazer o outro feliz,
porque ele ama a outra pessoa, porque ele deseja construir um relacionamento que seja inspiração para os mais jovens e porque ele tem certeza de que encontrou alguém com quem ele quer viver a vida toda e não quer perder essa pessoa. E se essas não são as suas maiores motivações, me desculpe, mas você está se casando com a motivação errada. É importante que você reavalie as suas motivações e só siga em direção ao casamento quando você tiver certeza de que as suas motivações estão corretas. E por fim, para concluir o desafio de hoje, eu diria que se vocês sentem dúvida em relação a uma dessas coisas que eu disse, é melhor vocês esperarem um pouco, melhor tratar aquilo que está gerando dúvida. Se você ainda não acredita que essa é a pessoa certa ou que ainda não se tornou a pessoa certa, que não é a hora, que vocês não estão prontos, que você não conseguiria conviver com essa pessoa até que a morte os separasse, enfim, se você tem alguma dúvida em relação a se casar com essa pessoa, tire o pé do acelerador, vá com calma, trate primeiro aquilo que está gerando dúvida e só siga em direção ao casamento. Só ultrapasse quando você estiver seguro. Tanto quanto ultrapassagens inseguras causam acidentes na vida real, uma ultrapassagem em direção ao casamento sem estar seguro pode gerar um acidente que vai te causar traumas, dores que você terá que conviver com eles pelo resto da sua vida. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e olha, vamos juntos rumo ao 40º dia do nosso desafio. É o nosso último encontro nesse desafio, hein? Te espero lá!